oportunidade de avaliar pessoas com dor neuropática por vários motivos. Eu não estou falando de dor fantasma, mas dores neuropáticas, e vocês vão encontrar pacientes com alguma frequência que são pacientes que fazem uso de amitriptilina. Tá? E lembre-se que é um antidepressivo em si. Okay? Contudo, pessoal, a qualidade dos estudos que avaliam a amitriptilina como tratamento para dor neuropática são resultados controversos, e a maior parte dos estudos que examinou isso são estudos de baixa qualidade. E esses dados eu tive nessa revisão aqui, tá? Que é uma revisão Cochrane. Vocês devem saber que as revisões sistemáticas de melhor qualidade são essas revisões Cochrane. Certo? Então, sempre que a gente quiser saber sobre um tratamento, se o tratamento tem boa evidência ou não, o primeiro lugar que a gente procura é na biblioteca Cochrane. É lá que a gente vai procurar se o tratamento X tem boa evidência para a condição Y. Então, a amitriptilina é o primeiro. Anticonvulsivantes são a segunda linha de drogas que são prescritas para tratamento de dor neuropática. A gabapentina é o principal representante aqui dessas drogas anticonvulsivantes que são indicadas para dor neuropática. Anticonvulsivantes são aqueles medicamentos que são utilizados para controlar as crises convulsivas naquelas pessoas que têm um histórico de crises convulsivas de repetição. Certo? Anticonvulsivantes. Tem disso. Então, o que se sabe é que esses medicamentos, além de conseguirem controlar aquelas crises convulsivas de repetição, eles também aliviam o dor neuropático. Por isso são prescritos nessa situação. Tá? Os estudos que avaliam a gabapentina para tratamento de dor fantasma, eles são raros. E nesses poucos estudos que existem, tem uma diferença muito pequena quando comparado com o placebo. A essa altura, vocês já devem saber que quando a gente quer estudar sobre um tratamento, se ele é eficaz ou não, a gente sempre compara ele com o placebo. Né? A gente sempre compara com um tratamento que se parece com aquele tratamento ativo, mas que na verdade é inerte. Não faz sentido a gente comparar o tratamento com o não tratamento. Certo? Por quê? Porque o simples fato de ter aquele teatro terapêutico, a pessoa ser recebida por um profissional que está se portando como um profissional de saúde, a pessoa ser avaliada como um profissional, o profissional pôr a mão nela, isso por si só já produz efeitos. A gente sabe disso. Então a gente não pode comparar tratamento versus nada. Tem que ser tratamento versus um tratamento de mentirina, que é o placebo. Ok? E aí a gente sempre compara os resultados. O tratamento que a gente está estudando, ele tem que ser melhor que o placebo. Porque se empatar, ele é o mesmo que nada, porque o placebo é nada. Certo? Então, existe sim uma diferença entre a gabapentina e o placebo, mas é uma diferença pequena. Tá? Que muitas vezes a gente questiona, né, se vale a pena, por conta dessa diferença pequena, se vale a pena administrar os efeitos colaterais em potencial dessa droga. Alguma dúvida? Então, a amitriptilina, a gabapentina. Agora, aqui a gente tem uma classe muito interessante. Ó. Esses receptores N-metil-D-aspartato são receptores que tem nas vias de condução da dor. Sabe? E certas drogas competem por esse receptor aqui, ó. Que são as drogas chamadas de antagonistas dos receptores N-metil-D-aspartato. São drogas que têm uma afinidade forte por esse receptor. Quando essa droga está circulando, ela se prende rapidamente nesse receptor e impede que o receptor receba outros neurotransmissores que transmitem dor. A memantina é o primeiro, tá certo? Antagonista do N-metil-D-aspartato. Contudo, nos estudos para dor fantasma, mostra que ela e placebo não tem diferença. E além disso, a memantina, ela causa náusea, fadiga, vertigem, agitação, cefaleia. Então, observe, a relação risco-benefício é péssima. Porque, primeiro, que nos poucos estudos ela não ganha placebo, e segundo, ela tem o potencial de provocar efeitos colaterais que são bem desagradáveis para a pessoa, né? Eu vou pular o dextromethorphan e falar da ketamina primeiro, certo? Essa medicação vocês vão encontrar com o nome de cetamina ou ketamina. E às vezes ela vai estar associada com calcetonina, mas é a mesma coisa, certo? A cetamina, ela é um sedativo muito potente, usado muitas vezes na sedação pré-cirúrgica.
ela provoca uma redução muito interessante quando comparada ao placebo, redução de dor, tá? Quando comparada ao placebo, ela diminui a dor bem mais do que o placebo. Contudo, gente, os efeitos adversos da cetamina são severos. Pode acontecer perda de consciência, sedação, alucinações visuais. A pessoa que está usando cetamina, ela não pode dirigir, ela não pode pilotar, né, se for piloto, ela não pode operar máquinas pesadas, ela não pode operar máquinas agrícolas, pelo risco dela ter algum rebaixamento de consciência operando esses equipamentos. Então é bem grave, né? Além do risco de hiperadministração, né, hiperdosagem, com consequências graves na overdose. Bom, todos esses sedativos, quando em hiperdosagem, eles podem deprimir o centro respiratório e a pessoa ir a óbito, né, por parada respiratória. Só que no meio deles, também é um antagonista dos receptores N-metil de aspartato. A gente tem o dextrometorfano. Olha que interessante. Essa medicação, o dextrometorfano, ele é um antitussígeno. É um medicamento usado para tratar a tosse. Certo? E ele é um antitussígeno, pessoal, que reduz a dor neuropática em até 50% após 10 dias de tratamento, usando essa administração por dia, 120 mg de dextrometorfano por dia, para quem tem dor, a dor fantasma, né? E dores neuropáticas também. E o interessante é que nessa dosagem de 120 mg dia, não há efeitos adversos descritos. Então, nessa classe de drogas, ele é o medicamento mais seguro de todos eles. Tá? Que tem uma boa evidência de que reduz a dor, ele ganha do placebo na redução de dor, e é o mais seguro porque o risco de efeitos adversos naquela dosagem, o risco é muito pequeno. Alguma dúvida até aqui? E aí nós chegamos nos opioides. Os opioides são uma classe de medicamentos que se discute muito a respeito, né? Na fisioterapia a gente discute muito a respeito dos opioides, porque eles são drogas muito potentes para controlar a dor. Para quem gosta de séries, e tem assinatura da Netflix, tem uma série da Netflix que chama Império da Dor. Já viram? Pois procure lá. É uma série curtinha, tá? É uma série que tem começo, meio e fim, e assim que é boa série, né? Tem que ter fim. Se eu não me engano, são só 8 episódios, mas é assim, é hipnotizante. Para quem é profissional de saúde, né? Qualquer pessoa é interessante, mas para nós especificamente ela é muito interessante porque ela conta a história do surgimento, da ascensão dos opioides nos Estados Unidos, especialmente, e essa cracolândia louquíssima que algumas cidades viraram lá nos Estados Unidos em função do uso indiscriminado de opioides. Mas o opioide, pessoal, o opioide ele é basicamente a heroína, sabe? A heroína, aquela droga que é derivada daquela florzinha que nasce lá na Ásia, a papoula. Então, a heroína nada mais é do que uma forma de opioide, talvez o primeiro opioide, né, que o ser humano conseguiu isolar, sintetizar e usar para efeitos diversos. Então, o uso medicinal dos opioides, no uso medicinal, a morfina é o opioide mais conhecido, mas existem vários outros opioides, certo? Vários outros, mas a morfina é o mais conhecido. E todos os outros opioides, a potência deles é medida em função da morfina. Então assim, tem opioide que é 10 vezes a morfina, tem opioide que é 5 vezes a morfina. Sabe? Mede-se a intensidade dele a partir da morfina. Enfim, os opioides, eles são analgésicos de ação central, então eles agem nos centros cerebrais que processam a dor, e eles de fato têm um efeito excelente quando usados em dor nociceptiva, que é aquela dor que tem a origem da lesão tecidual. Então é a dor pós-cirúrgica, a pessoa acabou de acordar da cirurgia, ela precisa de um analgésico para aguentar aquela dor. O opioide é uma excelente opção. A dor pós-fratura, a dor do câncer em estado terminal, já no tratamento paliativo, são excelentes exemplos que o opioide tem um excelente resultado. Contudo, para dores que têm outras origens,
E eu acredito que a essa altura do curso, vocês sabem que a dor ela não necessariamente está associada com lesão tecidual. A pessoa pode ter dor real, intensa, incapacitante e não ter nenhuma lesão de tecido nenhum no corpo. Né? Então, os opioides, eles têm uma redução interessante quando comparado com o placebo, com o tratamento fantasma. Contudo, pessoal, os efeitos adversos dos opioides, eles são potencialmente graves. Certo? Além de fadiga, vertigem, sudorese, constipação, náusea, taquipneia, os opioides eles têm um sério risco de adicção, que é a pessoa ficar viciada no negócio. E aí precisar de doses cada vez maiores para ter aquele mesmo efeito. E o opioide ele não tem só um efeito analgésico, ele tem um efeito que provoca um bem-estar geral. A vida fica muito melhor. A pessoa fica muito mais feliz, fica mais bonita, fica mais rica, fica mais forte e mais corajoso. Imagina a situação. E a pessoa facilmente desenvolve adicção ao opioide. E aí doses cada vez maiores, e o opioide também pode provocar a depressão do centro respiratório e provocar morte por overdose. Certo? Então não vale a pena. Beleza? Usar opioide. Já se testou também anestésicos locais, especialmente a aplicação local de bupivacaína numa concentração de 0,25% de bupivacaína por ml, certo? E aplicar no próprio corpo de amputação, isso não funciona. A lidocaína, 4 mg por quilograma de massa corporal, aqui a dose é calculada pela massa da pessoa. Fazendo infusão intravenosa, certo? Infusão intravenosa não tem diferença em relação ao placebo, mas também é seguro, tá? Não tem efeitos adversos. Mas não funciona. Usar anestésico aplicando no corpo ou anestésico endovenoso não funciona. A toxina botulínica também é uma droga que tem sido usada de maneira crescente para tratamento de dor, especialmente na ortopedia, a gente vê muito isso, né? O uso da toxina botulínica para tratar a epicondilite lateral de cotovelo, para tratar a tendinopatia do tendão patelar, do tendão calcâneo, para tratar a fascite plantar, para tratar as ectasiopatias calcificadas do calcâneo. Essas dores, essas condições crônicas, né, têm se usado de maneira crescente a toxina botulínica. Mas, para a dor fantasma, observem aqui, a revisão era a respeito de dor fantasma. Não tem nenhuma diferença do placebo. Não adianta ficar aplicando toxina botulínica no corpo achando que vai melhorar a dor fantasma. Né? Uns malucos já tentaram isso, mas é uma péssima ideia. É uma péssima ideia porque é um tratamento muito caro e não funciona. Alguma dúvida? O que funciona até agora? Esse que tem tratamento central, né? A gente tem central, mas quais que funcionam até agora? Dextromethorfano parece que é o melhor, né? Que é o mais seguro, tem um bom efeito. A amitriptilina, que é o mais usado, é questionável. O que mais? A gabapentina, mais ou menos. O resto é uma péssima ideia. Beleza? Especialmente o opioide. Mas eu sei que vocês devem estar ansiosos para que a gente discute sobre o TENS. Nosso querido TENS. TENS que amamos. Né? O TENS. Então, como é o TENS para tratar dor fantasma, pessoal? A eletroestimulação nervosa transcutânea não tem sequer estudo com qualidade mínima para que a gente possa fazer uma revisão a respeito disso. Bem frustrante, né? E é só isso que eu penso. Próximo. Uai, é isso. Tem um recurso muito interessante, que é a estimulação elétrica central não invasiva, que é aquela estimulação que se faz através do couro cabeludo, né? Que pode ser a estimulação magnética ou a estimulação com corrente contínua, a estimulação focal, né, do córtex cerebral, sem invadir o espaço intracraniano. E tem efeitos bem interessantes, pessoal. Tanto a estimulação transcraniana com corrente contínua, quanto a estimulação magnética transcraniana, ambos parecem que têm bom resultado, de maneira segura. Contudo, tem muito pouco estudo a respeito disso ainda. É um negócio que a gente tem que acompanhar com atenção. Tá? É um recurso relativamente novo na fisioterapia, essa estimulação central não invasiva. Vários colegas já têm
tem se dedicado a estudar isso, mas é um negócio que a gente ainda precisa acompanhar com atenção, para a gente ter certeza se funciona ou se não funciona. Mas os resultados iniciais, ó, aqui tem uma revisão, eu só achei essa revisão aqui, de 2022, falando sobre o tratamento de dor fantasma, usando essa estimulação central não invasiva. Ok? Vamos continuar procurando a respeito disso com atenção. Existe também uma estimulação central invasiva, que são com eletrodos implantados no cérebro, né? Agora sim a gente entra numa região que é ato médico. Basta que a gente saiba que existe, mas a gente não vai poder fazer. Que é a estimulação cerebral profunda, né? Só existe um estudo encontrado, segundo esses autores dessa revisão, só um estudo, e os resultados não foram muito claros, não. Da estimulação central invasiva. Agora, existe um negócio muito interessante, para quem leu aqueles capítulos do livro do Ramachandran que eu sugeri que lesse, do livro que eu subi lá no grupo Sala de Aula para vocês, quem leu deve ter visto uma descrição muito interessante de um lance feito com espelhos, que o Ramachandran sugere lá, que ele descreve um tratamento feito com espelhos. E ele foi justamente a primeira pessoa que descreveu isso, esse tratamento com espelhos, que a gente hoje chama de terapia com espelho. Tá? A terapia com espelho, pessoal, ela consiste basicamente em a gente usar um dispositivo que tem um jogo de espelhos, e aí, por exemplo, no membro superior, olha como é que funciona. Tem ali um dispositivo, né? A pessoa coloca um coto de amputação lá dentro e o outro membro preservado do lado de fora. E aí, na posição que a pessoa fica, ela vê o reflexo desse membro, mas ela tem a impressão que está vendo a mão fantasma. E aí a gente faz uma série de exercícios que consistem basicamente da pessoa fazer movimentos simétricos com a mão fantasma e com a mão do lado preservado. Então a gente vai pedir para o paciente, por exemplo, ó, você vai falar para o senhor, ó, senhor fulano, você está sentindo a mão fantasma? Estou sentindo, porque ele sente quase o tempo inteiro, né? Então é o seguinte, ó, o senhor vai abrir e fechar as duas mãos. Eu quero que o senhor se concentre na mão fantasma e o senhor vai abrir e fechar as duas mãos simultaneamente, tá bom? Aí, tá bom. E aí ele vai e ele vê a mão fantasma abrindo e fechando. Agora o senhor vai fazer só com o indicador, ó, beleza? Beleza, vamos lá. E aí ele se concentra para fazer isso com a mão fantasma e ele vê a mão fantasma, entre aspas, né, que na realidade é só um reflexo da outra mão, fazendo também. E os exercícios são sempre sincronizados os movimentos. No membro inferior tem um aparato muito simples aqui, ó. Repare, o cara está com um suporte com um espelho aqui, o coto de amputação do outro lado, e do lado de cá ele vê o reflexo do membro preservado, e aí o raciocínio é o mesmo. Lá no livro do Ramachandran, ele descreve uma hipótese muito elegante que ele coloca, do jeito que ele escreve lá, para explicar como que o estímulo visual ele é importante para a construção da nossa imagem auto-percebida, do jeito que a gente sente o nosso corpo, a forma com que nós sentimos o nosso corpo, sabe? A forma com que a gente percebe as partes do corpo e qual que é a função que a visão tem nisso para quem tem visão normal. Certo? Essa explicação é a base para a gente entender como que a terapia por espelhos ela pode funcionar. E observem que as revisões dizem que os resultados são bons no curto prazo. E o risco disso aqui é nenhum, né? Se comparado com o tratamento medicamentoso. O único risco que a gente tem aqui é do negócio não funcionar e perder tempo com isso. Certo? E existe uma tendência de que os melhores resultados sejam com terapias combinadas ou terapias multimodais. Que são aquelas intervenções em que a gente junta várias modalidades, não uma só. A gente não usa só a terapia com espelho para tratar dor fantasma. A gente não usa só para escrever o dextrometorfano ou só aplicar tênis. A gente não faz isso. A gente faz uma conduta multimodal, né? Selecionando aqueles que têm a melhor evidência. E a gente tenta cercar de todos os lados. Essa é a tendência de que a gente tenha os melhores resultados. Tá bom? Sempre com terapias combinadas ou terapia multimodal. Eu vou deixar que vocês leiam lá no livro do Ramachandran. Fica mais uma vez o estímulo para que vocês leiam aquele livro lá. Excelente leitura, fácil e está em português. Certo? Então leiam lá. Leiam como é que o Ramachandran desenvolve a ideia dele
do papel que a imagem, que a visão tem no desenvolvimento da nossa imagem corporal e como que isso pode influenciar a dor. Lá tem até um experimento muito interessante de você alterar instantaneamente a percepção que a pessoa tem a respeito do tamanho do próprio nariz. Como fazer uma pessoa ter uma sensação completamente absurda de que o nariz dela tem 1,5 metro de comprimento. E a pessoa sentir vividamente que o nariz dela vem até aqui assim. Lá tem uma explicação, uma sugestão sobre isso, que você pode fazer com outras pessoas. Certo? Eu já fiz algumas vezes, é muito interessante. Então leiam lá. Concluindo então, gente, a dor fantasma ela é extremamente comum, né? Vocês viram que praticamente todo mundo que amputa vai ter uma manifestação de dor fantasma em algum momento. Os mecanismos, apesar da gente entender várias coisas importantes, de verdade, a gente não sabe ainda como é que funciona exatamente. A gente sequer sabe como é que os medicamentos funcionam exatamente para controlar a dor. A gente sabe que controla. Em alguns casos, né? Em algumas situações. Tá? Mas ainda falta muito a ser esclarecido a respeito disso. E a gente tem múltiplas opções de tratamento, passando pelo tratamento medicamentoso, o tratamento com recursos da eletroterapia, né? E o tratamento também na cinesioterapia, que é a terapia com espíritos. Alguma pergunta? Sem perguntas? Então vamos começar aqui, ó, a falar sobre a avaliação da pessoa com mutação. Gente, a avaliação da pessoa mutada, ela passa pelas mesmas etapas da avaliação que vocês já conhecem. Vocês já estudaram uma disciplina específica disso. Certo? A técnica é a mesma. Ok? Eu coloquei ali, ó, anamnese, e aí depois eu vou discutir um pouquinho sobre os outros, mas eu vou discutir aquilo que pode ser um pouco diferente quando você tem na sua frente sendo avaliado uma pessoa com mutação. Mas ó, a técnica de anamnese, do interrogatório sintomatológico, é a mesma daquilo que está descrito lindamente lá no livro do professor Celso Trancourt. É por esse livro que vocês estudaram? Anamnese? Foi. Livro bom de ficar carregando, né? Pequeno. Alguém aqui já pegou algum livro na vida para estudar? Já? Nessa faculdade, pouco. Então, ó, dentro da anamnese, além da técnica básica que a gente aplica com qualquer pessoa, vocês vão ter uma especial atenção para o nível de compreensão do indivíduo, porque o nível de compreensão dele pode ser um fator para a gente contraindicar a prótese. Pessoas com deficiência cognitiva grave, se não tem um cuidador dedicado, elas podem ter contraindicado a prótese. Tá? Porque para que a pessoa consiga calçar adequadamente a prótese, tirar e cuidar adequadamente da prótese, e não se machucar com a prótese, ela tem que ter um cognitivo relativamente preservado. Se tem um déficit cognitivo importante, a gente não vai prescrever prótese. Obviamente, a história da amputação, e a gente já discutiu várias vezes como que a história da amputação pode nos fazer ter uma previsão básica a respeito do que esperar daquela pessoa. Né? É muito diferente um indivíduo jovem que amputou por um acidente de moto daquele indivíduo que amputou por uma complicação vascular do diabetes. São pessoas completamente diferentes e só pela história da amputação a gente já sabe mais ou menos o que esperar. E a presença de patologias associadas. Tudo isso dentro da anamnese, né? Dentro do interrogatório sintomatológico. Então, há patologias que podem contraindicar o uso da prótese. Especialmente aquelas patologias que trazem com elas a contraindicação ao esforço. Aquelas cardiopatias graves que contraindicam o esforço. As pneumopatias graves que contraindicam o esforço. Por quê? Porque caminhar com prótese, pessoal, especialmente no início do treinamento, é um esforço enorme. É um esforço enorme. Se a pessoa tiver uma cardiopatia grave que contraindica o esforço, essa cardiopatia também contraindica a prótese. Agora, na parte mais funcional, né? Nós vamos avaliar a força muscular com aquela técnica que todo mundo já conhece, tá? A avaliação da força muscular
manualmente, que é o que a gente usa no consultório, né? Em classificar a força de 0 a 5, onde 0 é nenhuma contração e 5 é a pessoa conseguir resistir a uma resistência considerável, que a gente vai considerar como sendo força normal. Ok? Contudo, ó, a gente tem uma tendência de dar muita atenção para o coto. Quando você vai avaliar um amputado, dá muita atenção para o coto e negligenciar em algum grau o membro preservado. Não façam isso. A gente vai avaliar a força muscular dos dois lados. Certo? De todos os movimentos que estiverem preservados, a gente vai testar a força muscular. Na amplitude de movimento, a mesma coisa. Todas as articulações que estiverem presentes no membro que foi amputado e também as articulações do membro contralateral. A gente vai avaliar a amplitude de movimento passiva e ativamente. E o que a gente usa para avaliar a amplitude de movimento? Como é o nome? Goniometria, né? Aquele equipamentozinho que eu sei que vocês amam. Esse bichinho aqui, ó. Todo mundo é apaixonado por isso aqui, né? Fala a verdade. Vocês chegam no estágio, vocês querem ver o capeta, mas não querem ver a regrinha, né? Trem ruim da porra. Na oportunidade, lá naquela período, eu vou mostrar para vocês, eu vou libertar vocês disso. Prepare-se para a libertação. Depois vocês vão dar testemunho. Depois vocês vão dar um testemunho assim. Eu não gostava do gonômetro. Eu estava no engano. É uma nova religião O isso aí. gonômetro não é nada disso que vocês acham que ele é. Provavelmente porque vocês aprenderam errado mesmo. E usam errado. Vocês vão ver o tanto que ele é benigno, fácil de usar e útil para avaliar o paciente. Vou até deixar o meu aqui exposto para vocês irem de simplesmente. Mas a amplitude de movimento a gente avalia com o gonômetro, certo? A avaliação da mobilidade geral. Na mobilidade geral, pessoal, a gente vai observar como que a pessoa chega no seu consultório. Se ela chegou em cadeira de rodas, se ela chegou caminhando usando auxiliares de marcha, né, muletas ou andador, se ela chegou saltitando, ou se ela chegou andando mesmo com apoio distal, descarregando o peso lá na ponta do coto. É óbvio que cada situação traz para a gente uma visão geral, né? Se a pessoa chega na cadeira de rodas, ela está numa condição bem pior do que aquele indivíduo que chega lá pulando, né, numa perna só. O indivíduo que chega saltitando no seu consultório, ele provavelmente ele tem uma boa força, tem um bom equilíbrio, é uma pessoa mais jovem, é uma pessoa leve. Ao passo que aquele que chega na cadeira de rodas, né, que é o outro extremo, não deve estar tão bem. Eu estou passando rápido porque são coisas bem óbvias. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pergunta, tá bom? Eu vou dar primeiro a atenção para alguns pontos da avaliação do membro preservado, que eu percebo que é comum que nós, os fisioterapeutas, quando vão avaliar uma pessoa amputada, eles deem pouca atenção para o membro amputado porque fica muito emocionado lá com o corpo. Fica avaliando o corpo e acaba, né, deixando de olhar para a devida atenção para o membro que não foi amputado, seja o membro superior ou o membro inferior. Pensando no membro inferior, pessoal, pensem em um paciente que amputou por complicação vascular, um diabético, que amputou transtibial de um lado por complicação vascular. Imaginem que agora, durante um bom tempo, o único apoio que ele vai ter quando vai andar é o membro que não foi amputado. A sobrecarga nesse membro vai ser agora o dobro do que era antes. E aquele membro que não foi amputado, ele tem os mesmos riscos de desenvolver uma úlcera crônica e o mesmo risco de sofrer amputação que o outro lado tinha e acabou sofrendo. Só que agora, esse risco, ele mais do que dobra. Então, um membro preservado de uma pessoa que amputou por complicação vascular, ele tem um risco, agora, mais do que dobrado, de também sofrer amputação. Por conta da sobrecarga, né? Que durante um tempo, até pelo menos, até receber a prótese, a pessoa só tem esse membro para se apoiar. Por isso que eu coloquei aqui, ó, considerável risco de complicações. Considerável não, um super risco de complicações. Daí a gente vai dar atenção para ele. Ó. Na avaliação da pele,
Outro dia eu topei com uma imagem, que eu queria ter trazido para vocês, acabei perdendo essa imagem, de um pé que chegou lá no serviço, gente, uma pessoa com amputação, e essa pessoa estava tratando uma ferida em casa há muito tempo, uma ferida no calcanhar. A ferida estava tão absurda que o tendão calcâneo dela estava exposto. Vocês conseguem imaginar um trem desse? Não tinha mais pele em volta do tendão calcâneo. E o tendão estava lá inteirinho, assim, ressecado. Não estava rompido, mas estava lá ressecado, cheio de tecido necrótico em volta dele. O tecido exposto, o tendão exposto. Obviamente que teve que amputar, né? Lá no joelho. Mas então, ó, a avaliação da pele. Na avaliação da pele, a gente avalia a espessura da pele, tá? Uma pele que sofre já há muito tempo com dificuldade circulatória é uma pele atrofiada. A pele atrofiada é aquela pele que tem um aspecto de plástico. Quando você vai examinar bem por cima, seja no membro superior ou no inferior, dá a impressão que tem um papel filme por cima da pele. É um sinal de atrofia da epiderme. A gente observa o mesmo sinal quando a gente avalia alguém bem velhinho, tá? Porque a atrofia da pele, ela acontece com o envelhecimento. Então, quando você vai examinar aquele vozinho bem vozinho, que você olha a pele bem cuidadosamente e mexe assim, com bastante cuidado, dá essa impressão de ter um plástico bem fininho por cima da pele. Esse é o sinal de atrofia. Tá? A hidratação da pele é um aspecto que a gente já discutiu no paciente amputado. A gente viu que a neuropatia diabética, ela provoca também um ressecamento crônico, né? Especialmente no pé. E esse ressecamento crônico ele pode ser tratado e ele leva a fissuras na pele. E as fissuras, elas são uma porta aberta para a infecção e o desencadear dessa cascata de eventos catastróficos, você já sabe, né? A partir de quando abre uma lesão no pé do paciente diabético, a sequência de eventos que vai acontecendo. Nós vamos avaliar com atenção a temperatura do membro. Membros que têm dificuldade circulatória, eles costumam ter uma temperatura ao toque mais fria. Então, quando você toca o membro, você percebe que é mais frio do que o esperado. Tá? E assim, para você saber o que é esperado, você precisa ter experiência, né? De ter tocado, de ter examinado muitas pessoas, e você saber mais ou menos o que está muito frio, o que é normal, ou o que está quente. Se você vai examinar um membro e ele está estranhamente quente, pode ser um sinal de doença inflamatória. Tá? Um exemplo extremo seria a TVP, a trombose venosa profunda. O membro, geralmente na região do tríceps sural, né, o membro fica quente, vermelho, bem dolorido. TVP. A coloração da pele fala muito a respeito da circulação também. Um membro que tem uma dificuldade circulatória já de muito tempo, pessoal, a pele ela começa a adquirir uma coloração ocre. Conhece essa cor ocre? Eu só sei que é ocre porque eu li que o nome é ocre. Porque esse nome de cor é um negócio que tem dificuldade, sabe? Eu não sei o que é ocre. Para mim, salmão é um peixe. Não é uma cor. Sabe? Cor ocre é tipo um bege. Um bege assim, que não é marrom. É um meio termo entre o bege claro e o marrom claro. É isso. É o ocre. E a pele vai adquirindo essa coloração à medida que vai evoluindo a doença circulatória. Certo? E uma outra coisa interessante também, não sei se está aqui, é a distribuição dos pelos. Deve estar no próximo slide, mas eu já vou falar logo. A distribuição dos pelos é um negócio interessante porque ela mostra pra gente as regiões em que a circulação está pior e melhor. Nas regiões onde o membro está sofrendo muito com isquemia, os pelos caem e não voltam a crescer. Então, especialmente naquelas pessoas que têm um membro, né, com pelos assim, bem visíveis, a gente consegue ver exatamente as regiões que sofrem mais com isquemia, porque ali o pelo cai e não nasce de novo. Especialmente em homens, a gente vê isso muito claramente. Os pelos caem e não voltam a nascer. Isso é um sinal de doença circulatória grave. Certo? Ainda, a gente vai avaliar a sensibilidade. Certo?
E a respeito da avaliação de sensibilidade, eu quero chamar a atenção para a técnica. Eu sei que vocês aprenderam que a avaliação de sensibilidade é aquela que a gente avalia os vários tipos de sensibilidade, né? Em algumas a gente vai fazer um toque leve, com aquele pincelzinho que vem no martelo, de reflexo, né? O martelo de reflexo, ele tem sempre esse pincelzinho aqui embaixo, que a gente usa para fazer a sensibilidade do toque leve. Eu sei que vocês aprenderam também que a gente deve avaliar a percepção de dor através de um estímulo nociceptivo. E para isso, a gente usa a outra ponta do martelo, que tem sempre uma agulhinha. Né? Essa agulhinha a gente usa para testar se a pessoa consegue perceber um estímulo potencialmente lesivo. E agora vai uma dica de ouro, hein, gente? Uma dica de ouro. A gente nunca faz o estímulo com a agulha perpendicular à pele. Você nunca vai fazer isso aqui e perguntar, está sentindo? Porque se for uma pele sensível, você fura o paciente. O jeito certo de fazer é de lado, assim, ó. Aqui, ó, observem como eu consigo apertar e não me fura. Mas a sensação da ponta da agulha já me avisa que tem alguma coisa espetando. É isso que eu quero saber. Se o paciente consegue perceber que aqui tem alguma coisa espetando ele, ou se ele sente só alguma coisa encostando, sem perceber que tem um trem espetando. O fato de perceber que está espetando é o que a gente chama de sensibilidade nociceptiva, né? A capacidade de discriminar uma sensação potencialmente lesiva. Essa é a técnica básica. Contudo, tem um equipamento que é o padrão ouro para avaliação de sensibilidade, que é o estesiômetro. Conhece? Estesiômetro. O estesiômetro, ele vem num kit assim, ó, parece um kit de lápis de cor, né? Que ele consiste em uma série de filamentos de nylon. Esses filamentos eles têm uma espessura conhecida, e aí a gente tira o filamento. Vocês conseguem ver o filamento? A gente monta o filamento em cada tubinho, e a gente tem uma sequência de filamentos, tá? Do mais fino, que é o verdinho, ao mais grosso, que é o rosa. Lá está escrito magenta, mas eu me recuso a usar esse termo, é rosa. E aí tem lá na sua frente. O teste consiste em você pegar o filamento com a pessoa posicionada, olhos fechados, né? Confortavelmente posicionada, e a gente toca o filamento e provoca uma flexão no filamento, que é uma barriguinha. Você aperta até o filamento fazer uma barriguinha. E você faz isso 3 vezes. E pergunta, sentiu alguma coisa? O que a gente espera é que a pessoa perceba que alguma coisa encostou naquele lugar onde você está testando. E a gente começa sempre com o filamento mais fino, que é o verde. Esse aqui é o segundo mais fino. Depois vem o roxo, vermelho, e assim por diante. Chegar no rosa. A questão aqui, pessoal, é que cada filamento, quando a gente encosta a ponta e flexiona o filamento, a pressão que o filamento faz lá na ponta é uma pressão conhecida. Então eu sei que aqui está fazendo mais ou menos 0,5 gramas de pressão lá na pontinha. E eu consigo quantificar o tanto de pressão necessária para que a pessoa perceba o estímulo. E assim eu consigo quantificar a sensibilidade. E aí, dependendo de qual filamento que a pessoa percebe em cada região do corpo, a gente consegue concluir que tipo de dificuldade, de sensibilidade que ela tem. E aí tem um filamento que é o mais importante de todos aqui para o nosso contexto de avaliação da pessoa com diabetes, que é o filamento vermelho. O filamento vermelho, pessoal, ele é o limítrofe da percepção de dor. Se você veio lá, testou com o verde, que é o mais fino, a pessoa não sentiu. Aí você passa para o azul, não sentiu. Passa para o roxo, não sentiu. Aí você chega no vermelho. Se no vermelho ela conseguir sentir, significa que ela tem dificuldade em discriminar um toque leve. Pode ser que um toque levinho ela não perceba, mas se alguma coisa machucar naquela região, ela vai perceber que está machucando. Ela ainda consegue discriminar a dor.
Agora, se ela não sentiu vermelho, significa que ela já tem uma grave deficiência na capacidade de se defender da dor. Se tiver alguma coisa machucando aquela região, por exemplo, se ela estiver encostando em alguma coisa quente e está queimando, ela pode não perceber que está queimando. E isso é especialmente importante no pé do paciente diabético, né? Tanto é que no diabético, a gente avalia o pé dele, a planta do pé e o dorso do pé, direto com o filamento vermelho. Porque não interessa muito para a gente se o diabético tem a sensibilidade fina ao toque leve no pé. Isso não interessa muito não. O que interessa é se ele sente dor. E para saber se ele sente dor, a gente vai direto no vermelho. E testa do jeito que eu falei, tá? Faz lá a flexão no filamento e pergunta se sentiu alguma coisa. Já tinha ouvido esse bichinho aqui? Um negocinho à toa. Cada tubinho vem com 2 filamentos, porque esse trem quebra, né? Obviamente, é bem sensível, bem frágil. Vem com 2. O mais fininho, que é o verde, ele vem com 4. Esse aqui quebra qualquer coisinha. Sabe quanto é que custa um kitzinho desse aqui? Depois pesquisei no Mercado Livre aí. 400. Uma grana para uma porcaria desse tamanho. Muito bem. Então, o jeito que eu sugiro que vocês façam e que vocês tenham, como eu tenho, é o kit com estesiômetro, tá? Porque esse é o padrão ouro para avaliar a sensibilidade. Quando a sensibilidade foi um negócio muito importante, como é nesse caso aqui. Além disso, a gente vai avaliar os pulsos arteriais, né? Procurar pelos pulsos arteriais do paciente, sempre pesquisando a respeito da circulação. Perceber os pulsos arteriais é importante para a gente saber se o sangue está chegando na pressão esperada. A gente vai avaliar o equilíbrio da pessoa sobre o membro preservado, tá? A mobilidade do membro preservado, a força muscular, a amplitude de movimento e a presença de deformidades. Aqui eu estou falando só sobre o membro preservado, tá bom? Para vocês entenderem. Sobre deformidades, pessoal, a gente já viu que certos níveis de amputação têm um risco importante de deformidade. O transfemoral tem aquele risco da deformidade em flexo e abdução, que pode atrapalhar bastante. Até teve uma questão na prova sobre isso. Mas o membro preservado, ele também pode adquirir deformidade. Tem paciente que amputa, gente, e fica na cadeira de roda 3, 4 anos, até que finalmente vai procurar fisioterapia. Ficar tanto tempo na cadeira de rodas pode levar a deformidades no membro que antes não tinha nada. Mas só de ficar tanto tempo sentado, o joelho passa a não estender completamente mais, o quadril passa a não estender completamente mais, e essas deformidades elas só vão adicionando dificuldade, né? Depois para a protetização. Tá? Tanto que um dos nossos objetivos, quando chega um paciente com cadeira de rodas, um dos primeiros objetivos do tratamento, e a gente vai discutir isso mais à frente, é tirar a pessoa da cadeira de rodas. O quanto antes for possível. Tira da cadeira de rodas, desmama da cadeira de rodas, põe ela para ficar em pé e caminhar com muletas. Que é o melhor. Vocês vão ver o Guilherme sacar. Acho que vou montar o quadro com o Guilherme. Vocês ficam olhando para ele. Avaliação do corpo. Alguma pergunta em relação à avaliação do corpo preservado? Passei rápido, por isso que são técnicas que vocês já estudaram, né, na disciplina de semiologia. Como é que é o nome da disciplina hoje? Na grade de vocês, semiologia, né? Avaliação do corpo, então. Bom, quando você bate um olho num corpo de amputação, a primeira coisa que você vai fazer é classificar qual é o nível, né? Certo? Se é transfemoral, se é no terço médio, no terço proximal, no terço distal, qual que é o nível da amputação? A gente vai avaliar a pele do corpo com bastante cuidado, tá bom? Procurando por cicatrizes, o trajeto das cicatrizes, se elas estão passando em áreas de descarga de peso, lesões de pele mesmo, que a pessoa já pode chegar na avaliação já trazendo essas condições de pele já pré-existentes. Por quê? Se a pele do corpo não estiver íntegra, não tem como a gente prescrever prótese. É preciso esperar tratar a pele do corpo para depois a gente poder prescrever prótese. A presença de patologias dermatológicas, a sensibilidade, né, as áreas com sensibilidade preservada, com sensibilidade alterada, no corpo de amputação. E para isso, mais uma vez, usar o estesiômetro, tá? Ele é o que te dá mais segurança, especialmente em relação à percepção de dor.
todo coto, quando chega para a gente avaliar, ele está emaciado. Se não houve um tratamento específico para regredir o edema, o coto vai estar emaciado. Não interessa quanto tempo que eu coto. É claro que quanto mais recente for a amputação, maior é o volume do edema. E é muito importante que a gente trate o edema, tá? Que a gente estimule o edema a regredir antes da gente prescrever a prótese. A gente vai ter um momento para discutir melhor sobre edema nos próximos slides, talvez na próxima aula. E aí os exames de imagem também. Os exames de imagem falam muito a respeito do corpo. Eu quero examinar alguns exames de imagem com vocês. Né? Vamos começar por esse aqui. A sala está muito clara. Isso pode atrapalhar um pouco a percepção, né? Mas eu queria que vocês observassem esse ponto de amputação e primeiro tentassem me dizer qual que é o nível de amputação aqui. Femoral. Esse paciente, ele tinha uma queixa de dor na extremidade do coto. Uma dor bem localizada na ponta do coto mesmo, não era dor fantasma, era dor no coto. E doía muito quando a gente palpava a extremidade do coto. Agora a palpação dele era muito aguda, sabe? Uma dor empontada, assim, bem forte. Tem alguma coisa ali que faz vocês desconfiarem do porquê? Onde foi retirado o coto? Isso, exatamente. Não, dá uma lixadinha. Acho que não deu uma lixadinha aqui? O acabamento ficou ruim, né? Cerrou de qualquer jeito ali. Na verdade, não. Na verdade, essa foi uma amputação super bem feita. Mas o que aconteceu aqui é que essa pessoa ela teve um crescimento de espículas ósseas. Em algumas pessoas, pessoal, pode acontecer isso. A partir da cortical, no sítio da amputação, né, no ponto onde amputou o osso, a partir da cortical pode crescer osso normalmente. Só que esse osso que cresce é um osso todo desorganizado. Porque ele não tem a outra ponta ali, né, para poder consolidar. É mais ou menos como se o corpo estivesse fazendo força para consolidar, pensando que isso aqui é uma fratura. Então, forma-se um osso desorganizado, irregular, e forma essas pontinhas, que obviamente agride muito, né, o tecido que está aqui em volta, cobrindo a amputação. A gente chama isso aqui de espículas ósseas. Dependendo do grau da espícula óssea, dependendo do quanto de dor que ela provoca, é necessário entrar aqui de novo e desgastar esse negócio por aqui, de novo. É necessário revisar a cirurgia. Certo? Então, é muito importante a gente dar uma observada na radiografia quando a gente tiver um paciente que reclama de dor na ponta do corpo. Mas se ele fizer a cirurgia, não pode crescer de novo. Pode crescer de novo. É vencível. Porque essa é uma tendência. Algumas pessoas têm uma tendência a desenvolver isso. Não são todos que acontecem, é com toda pessoa que acontece isso. Mas com alguns acontece. E pode sim dar recidiva. E aí tem uns tratamentos medicamentosos, especialmente a indometacina. A indometacina é um anti-inflamatório que ela tem a capacidade de inibir a produção de algumas prostaglandinas que são importantes para a consolidação óssea. Tanto é que ela é contraindicada se a pessoa tiver sofrido uma fratura. Então, quando a pessoa tem um histórico de espículas ósseas recorrente, ou um que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é a calcificação heterotópica, um dos tratamentos, além obviamente da revisão cirúrgica, que é abrir e tirar, é prescrever indometacina por um período no pós-operatório, na esperança de que a indometacina ela iniba essa nova formação óssea aqui. Certo? Vai ferrar com o estômago. Se a pessoa tiver insuficiência renal, ela é contraindicada. Então tem várias situações que precisam ser pensadas antes de prescrever. Isso aqui a gente já viu, né? Foi aquele caso do paciente que sofreu uma amputação transmetatarsiana completa e a amputação ela não observou aquela obliquidade dos metatarsos e aí ele acabou ficando com essa imagem aí. Aquela espícula óssea no quinto meta, né? O próprio quinto meta funciona como uma espícula óssea muito comprido, uma ponta muito fininha e acaba machucando lá dentro da planta. Isso aqui a gente já tinha discutido. Olha aqui esse caso. O que vocês conseguem enxergar ali?
Pouco. Parece que dá. Eu vi, o que parece que tem embaixo. Parece que tá oco. Tá oco? Não, mas é oco mesmo, mano. O osso, ele por dentro ele tá trabeculado, né? Na pontinha ali tinha um pouco trabeculado, como certo. É só que vai até o meio do osso. Mas é normal, cara. Isso aqui é a imagem da medular óssea. É porque o osso aqui no meio é muito menos denso, né? É um osso trabeculado. Então, a gente consegue ver a diferença entre o cortical óssea e o trabeculado ósseo. Já vê que ele tá aberto? Não, não é isso não. Ah, Ou então é a mesma coisa. pode ser que tá fora do acetado. Tá vendo? Não tem nada fora da acetado não. Vocês estão vendo aqui, ó? Tipo uma fumacinha. Deixaram, furaram lá e deixaram a fumacinha pra mim. Deixaram os Eu pozinhos sei que vocês pensaram pozinhos do osso. Eu pensei que era o quadro. Vocês estavam Eu pensei que pensando era a mancha do quadro. Pareceu que que era a sujeira do quadro? Ah, tá. Então desculpa. Eu vou fazer longe de vocês, achando que vocês tinham pensado que você quer uma fumacinha. Ó, essa imagem radiotransparente, desorganizada, de limites mal definidos, né? É um negócio meio borrado ali, de limites mal definidos. Isso aqui é uma calcificação. E ela aparece na radiografia porque a densidade é muito maior do que tecidos moles. Então é uma imagem radiopaca, de contornos mal definidos, aparentemente desorganizada. Isso aqui a gente chama de calcificação heterotópica, que traduzindo é uma calcificação no lugar errado. São os tecidos moles ao redor de onde houve o efeito operatório, esses tecidos eles evoluem com calcificação. É mais ou menos o mesmo que acontece no quadríceps de algumas pessoas quando sofrem lesão, atletas que sofrem lesão no reto femoral, lesão nos vastos. O quadríceps é um músculo que tem o maior risco de evoluir com miosite ossificante, né? Você deve ter visto isso na esportiva e tal, na fisioterapia esportiva. O quadríceps ele tem uma chance especial de evoluir com calcificação quando ele sofre lesão. E isso aqui é basicamente partes moles e musculatura calcificando aqui em volta da extremidade do ponto de ocultação. Certo? Isso aqui vira uma massa rígida quando a gente palpa. É uma massa dura, dolorida, bastante dolorida, e precisa entrar e tirar aquilo ali. Precisa limpar aquilo lá. Então é mais uma indicação de revisão cirúrgica. Muitas vezes, como tem que entrar e tirar esse tecido aqui, ó, não sobra tecido para fechar, e aí tem que subir um pouquinho a amputação para ter tecido para fechar. E é mais um exemplo que pode dar recidiva. Esse paciente mesmo aqui, ó, esse aqui foi a primeira vez que ele teve, aí ele passou por cirurgia, aí ele deu uma recidiva, deu de novo, teve que operar de novo, teve que subir um pouquinho de amputação, e aí parou. Hoje ele caminha com prótese, que lá, de vez em quando eu toco ele na rua, caminhando com prótese. Certo? Professor, nesse caso aí, aquela cirurgia que só faz o buraquinho e o resto tudo faz pela máquina, não daria certo para arrancar não? Teria que realmente abrir e... Eu não sei se tem uma técnica assim, minimamente invasiva para limpar isso aqui. Eu só conheço de abrir mesmo e tirar. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, não sei. De vez em quando, a radiografia do coto vai revelar coisas que aconteceram no passado. Olha isso aqui. Olha esse exemplo. O paciente amputado transtibial, né? Ele já tinha passado por uma cirurgia há alguns anos atrás, uma cirurgia para corrigir o varo do joelho. Ele tinha passado por uma osteotomia valgizante para corrigir o varo, porque ele tinha uma artrose muito grave. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha o compartimento lateral do joelho e olha o compartimento medial. Olha a gravidade da artrose ali. É uma artrose muito grave. A gente tem cisto subcondral, a esclerose óssea subcondral, redução assimétrica do espaço, osteófitos. São todos os sinais radiológicos de artrose, né? Vocês já viram essa disciplina? Exames complementares de radiologia? Então vocês devem ter visto sobre a artrose, né? Os sinais radiológicos da artrose. Não?
resolver. Só que aí tem um detalhe aqui muito importante. Ó. Ao examinar o paciente, a gente notou um negócio palpável aqui assim, ó, na face medial do joelho, tipo uma tumoração palpável. A gente achou estranho aquele negócio, né, um caroço ali. Vamos fazer uma radiografia para ver. Aí a gente descobriu que tinha isso aqui lá por dentro. Nem o paciente sabia, ele sabia que tinha feito uma cirurgia no joelho há um tempo atrás, mas ele nem sabia que tinha esse dispositivo lá dentro. E aí olha o detalhe aqui, ó. Os dois parafusos do platô tibial, eles transfixaram o platô tibial. Estão vendo? E a ponta do parafuso que transfixou o platô tibial estava alojado lá no subcutâneo. Para o paciente não dava nada. Eu tinha anos que ele tinha esse negócio ali e nunca teve nenhuma queixa. Só que o problema é que quando a gente vai colocar uma prótese aqui, o encaixe da prótese aperta muito isso aqui tudo. E aí com essa ponta aqui para fora desse jeito, Começou a furar. ia acabar furando de dentro para fora. Entendeu o problema? Aí tem que tirar esse negócio aí. Não precisaria tirar, né? Se não tivesse, se a ponta não tivesse passado. Já arranca a tibia logo. Entra com alicate aqui, né? Dá um. Não, já corta tudo, né? O osso tá podre mesmo. Nesses casos aí não seria melhor realmente fazer uma amputação completa da... De jeito nenhum, por quê? Olha só. Primeiro que, apesar da artrose grave, esse paciente aqui não tinha dor. Então isso por si só já justifica. Ele tem um joelho que funciona e não dói, vai deixar para ele, né? Deixa para ele, tá? Vamos tirar o joelho dele. E ele também, ele tem esse grau de destruição na articulação, pessoal, porque tem um detalhe sobre o quadro clínico que eu não falei. Esse paciente tem sequela de hanseníase. Então ele tem aquela artropatia típica do paciente que não tem sensibilidade. Essa artrose aqui, numa pessoa com sensibilidade normal, seria insuportável a dor. Mas ele não tinha dor nenhuma, por causa da hanseníase, a sequela da hanseníase. Entenderam? Então, deixa o joelho com ele. Mas é a sensibilidade. O cara tá ganhando na loteria das doenças. Exato. E aí só ia piorando, porque dói, mas assim, se dói, a pessoa evita, né? Como não dói, ele seguiu o normal. E aí a dificuldade só vai piorando. Opa! Eita, convocou... De vez em quando essa imagem aparece no mensal, é um negócio meio misterioso. Ó, as duas De vez em lentes. quando aparece essa imagem aí. Ixi, já... Sinésio Virgílio Alves de Mello. Agorinha ele brota ali, ó. Me chamaram? De vez em quando eu fico olhando essa imagem no telefone. Eu acho que eu consigo ficar olhando para o dia inteiro. Campanha de volume 4. Little Virgílio, crack, crack. Primeira vez que eu vejo cinese de terno aí, creio. Muito bem, muito bem. E aí, gente, qual que é o nível de ocultação aí? Oi? Hein? Qual que é o nível? Fopar não. Primeiro, calma aí, deixa eu ver. Calma. Porra é essa? Tá meio zoado esse negócio aí. Ah, não, tá muito claro. Se você falar que o direto paciente está Claro, tá difícil, pessoal. Pode ser que a desculpa da vez é o quadro, né? Mas. Como? Quase. É a Chopal é a de Guilherme. Liz Frank, pessoal. Liz Frank, não é Guilherme, não, pô. Ó, o calcânio aqui, né? A articulação calcânio-cuboide. Aqui a pontinha do talos, ó, articulando com o navicular. E os cuneiformes. Ou pelo menos o que restou deles. Mas que ângulo de raio-x foi esse aí? Oblíquo lateral. Essa é a incidência disso. Eu nunca vi As incidências básicas? Não, então, Tem era. as básicas e as especiais. Essa aí é especial. Essa é especial. Que a básica é a paper view, né? Diferente do lado só. Não ensinaram nós nessas aí não, pessoal. Não? Nunca vi isso aí, por isso que eu fiquei tipo. Te dá não pra ensinar pra vocês. Não tem esse igual. Lá no estágio. Ah, tá. Vem junto com a humilhação de Vem junto com o pacote Pô, mas do estágio.
Vai aprender na dor, no choro, no desespero. Não, mas isso ajuda a gente a ensinar a aprender também. O paciente junto lá, ele ouvindo junto com você. Você é um bosta, como é que você não sabe um negócio desse? Se você não sabe o que fazer, você vai estudar, ué. É aí que o caboclo aprende. Né? É aí que a pessoa chora e a mãe não vê. Às vezes o cara chora tanto que a mãe até vê, professor. Teve um dia, em uma outra faculdade, em outro tempo, uma mãe me procurou lá para reclamar que a filha dela tinha tirado nota ruim e veio tirar satisfação comigo. Eu achei que ela ia vir falar, professor, eu queria que o senhor me ajudasse nas estratégias, porque ela não gosta de estudar. Não, nem me acusar. Faculdade, velho. Mas, professor, é porque é culpa do senhor, professor. Ninguém é criança mais não, isso já era quinto período da faculdade. Imagina, sua mãe vai vir reclamar comigo se você tiver nota ruim. Professor, menos mal, Mas aí você pode humilhar. Já aconteceu esse caso. Isso aqui eu tô falando pra vocês porque a gente é brother. Já aconteceu esse caso aí, professor. professor. De professor que se menciona. Uma filha é uma porta. Eu tive a skin profissional, eu tô falando isso aqui pra vocês porque a gente é amigo, né? Vocês não vão sair falando isso. Isso é uma coisa que minha mãe nunca falou. Ou será que... Mas, professor, isso aí já aconteceu nas Forças Armadas. Eu ouvi uma história dessa aí, que a mãe foi lá dentro falar, não, sargento, que isso, cuida bem do meu filho aí. Pode deixar. Pode deixar. Ele falou pra você que a gente maltratou ele. Não, pode deixar, a gente vai cuidar bem dele agora. E aí, gente? E aí, o que vocês estão vendo aí? Tem um osso extra aí. Não, não é osso extra. Osso extra. Pedaço do osso original. É espícula óssea. Também não. Mas às vezes aconteceu igual ao anterior, né, professor? Uma calcificação aí a mais, um negócio. Aqui o que aconteceu foi que durante a amputação fraturou o fêmur. Na hora que foi serrar, arrancou uma láscara. A serra não estava muito afiada, não. Aí ele deu essa fratura aqui, ó, durante a cirurgia de amputação. Mas aí nesse caso não. Nesse caso não profetiza, a gente observa e espera. Duas coisas podem acontecer. Isso aqui pode simplesmente consolidar e fica zero, daqui a um tempo não dá nem para ver onde é que foi que teve fratura. Ou isso aqui pode não consolidar, fazer uma reação de corpo estranho. Né? O fragmento ele pode ser encapsulado, fazer uma inflamação granulomatose em volta dele, encapsular o negócio como se fosse um corpo estranho. E aí fica aquele troço ali. Não consolida, porque o corpo começa a tentar absorver o que ele reconhece como um corpo estranho. Não é, professor, não. Aí nesse caso tem que tentar tirar. Mas no caso dessa moça, deu tudo certo, consolidou, protetizou os perfeitos. Na hora da cirurgia lá não tem. Tipo, não nota que não nota. Isso aí. Não notaram durante a cirurgia? Na hora. Na hora eles. Pra serrar, não sei se eu comentei isso com vocês. Não é uma serra, tipo. Não é assim que faz. Nada mais é do que um fiozinho áspero. Um fiozinho áspero. Passa atrás do osso. Esse fiozinho ele junta numa manopla aqui que o cara segura de cá. Ele prende numa outra manopla que o cara segura de cá. Um auxiliar segura o osso e ele faz assim, ó. Gente, o trem é tão afiado, sem brincadeira, umas 3 esfregadas assim já atravessou o fêmur. É isso, na hora E nesse caso, pode ser realmente que esse filme estava tão afiado ou alguma deficiência do osso? Eu acho que Ele tava aqui. Eu acho que ele não sobreviveu. Se foi imperícia do cirurgião, se foi algum problema lá. Espirrou bem na hora. É só porque fraturou, né? Porque é um risco. Pode acontecer um risco. Professor, aí, por exemplo, na pele tem já, né, a cola lá, se eu não me engano, até a Super Bonder foi criada com essa intenção e depois eles viram que não dava muito certo, mas criaram uma que já usa para cirurgia. Não existe esse tipo de cola para o próprio osso, no caso. Tipo, ali, ele pegar e fixar lá. Na hora, né? Não, é cola. Mesmo que seja só externamente, sabe? Não. Para segurar o osso, bicho, é parafuso mesmo. Tem cola para tudo não. Essa radiografia não dá para ver nada. Eu queria que vocês vissem aqui, ó, vocês não vão ver. Essa sala está muito clara. Que aqui, ó, no trajeto da artéria femoral, tem várias pequenas placas de ateroma calcificado. A gente já tinha falado sobre isso, né? Que acontece na ateromatose.
E aí, gente, tem vários pontinhos brancos aqui, que são plaquinhas, pequenas placas de ateroma calcificadas, e que elas aparecem, por serem calcificadas, elas aparecem na radiografia. E essa paciente, ela amputou por uma complicação vascular com diabetes, né? Uma amputação transfemoral no terço distal. Mas o detalhe dessa radiografia é que a gente consegue ver o trajeto completo da artéria femoral até a altura da amputação, do tanto de placa de ateroma que tinha na artéria femoral. Daria para ver a imagem, mas a sala está muito clara. E às vezes a radiografia ela pode trazer umas lembranças de tratamentos que foram tentados antes para poder melhorar a circulação. Olha aquele exemplo ali. Ó. Isso aqui é um dispositivo chamado stent. O stent, ele é um dispositivo, é uma malha de metal, que ele vem contraído, fininho, entra com ele, pode ser pela artéria femoral ou uma artéria mais distal, chega com o stent até na altura da artéria que se quer aumentar a luz, na hora que chega naquela altura, expande o stent, e aí ele entra fininho, aí ele expande, e forma tipo uma grade mesmo, né? Empurra as paredes da artéria que estão quase entupindo, empurra tudo para o lado e abre a luz do vaso. É muito usado em cirurgia no coração, para revascularizar o miocárdio, né? Quando tem umas coronárias quase entupindo tudo lá. Foi feito isso aqui na artéria femoral. Esse trajeto que vocês estão vendo aqui, ó, é o trajeto da femoral. Isso aqui é um stent que ficou por lá. Certo? Mas como vocês podem ver, não funcionou, né? Ele teve que amputar. Também era um paciente diabético. E esse paciente aqui, pessoal, ele tinha um duplo azar. Porque além de amputar por complicação do diabetes, ele ainda sofreu um AVC. E adivinha o lado que ficou com sequela? O lado não amputado. Ah não, velho. Desgraça é pouco para esse senhor, né? O que ele fez, senhor? O que ele fez? Diabetes, velho. Diabetes tem um alto risco de Não, tô AVC, falando o que ele fez infarto. na vida para sofrer desse tanto, né? Qual que é o nível Às de vezes é o preocupação? karma, né, não? Esse aqui tá fácil, hein? Não vem dar desculpa. Não vem dar desculpa sobre a qualidade da imagem. Chopar. E esse? Não. Não tá dando pra ver direito, literalmente. Mas tá mesmo. Mas tá ruim porque a sala tá clara, né? femoral é esse não. Desarticulação do quadril. Isso, desarticulação do quadril. Pessoa solicita para pensar. Eu acho que o professor está numa sala para ar-condicionado. Lá é. Dá bom, professor. Lá ia dar pra ver certinho as imagens. Não... Porque lá você apaga a luz, fecha a cortina, leva um colchão. Olha esse exemplo que interessante, ó. O colchão não sei, mas o travesseiro é bem-vindo. Mostrei esse caso para vocês, mas antes. Esse caso é muito interessante. Chegou esse senhor lá para a gente avaliar, ele amputou por tratamento de câncer. Um câncer lá na coxa, ele tem que amputar. Na hora que você examina essa pessoa, não tem corto aqui. Você tem a impressão de que é uma desarticulação de quadril. E eu fui examiná-lo como uma desarticulação de quadril. Só que aí, quando eu estava lá, né, examinando, palpando, eu senti um troço lá por dentro e esse troço mexia. E aí a gente pensou, gente, tá errado por aqui. Vamos fazer uma radiografia. Aí a gente descobriu esse toquinho. Que a criatura que amputou largou um toquinho de fêmur lá dentro. Ao invés de desarticular o quadril, não, ele fez uma amputação transfemoral. Só que qual que é o grande problema? O problema gigantesco, catastrófico que esse cirurgião provocou. A gente mais pra frente vai ver que nas amputações, a gente já viu, aliás, que nas transfemorais a descarga distal de peso é contraindicada. Certo? E aí tem um encaixe para amputação transfemoral, é um encaixe que vem aqui em volta, né, e descarrega o peso lá na pelve, lá no isquio, assim, ó, e deixa a pontinha livre. Só que aqui não tem ponto, gente. O trem passa reto aqui na virilha. Era só o toquinho do fêmur aqui, praticamente só os trocânteres e a cola e a cabeça do fêmur. Vocês estão vendo a radiografia, né? Só os trocânteres, o cola e a cabeça que sobrou. E aí, se a gente colocar uma prótese para desarticulação do quadril, essa prótese ela aperta tudo aqui, ó. E aí vai fazer descarga distal. E aí essa pontinha aqui não aguenta descarga distal. Isso aí Ou seja, daria pra processar um médico que fez um negócio desse aí. daria.
Mas o que acontece? Isso aqui, ó, inviabiliza a proteção. A gente tentou, a gente tenta fazer, né? Lá no CREO. Na época, a gente fez um cesto pélvico, que é a prótese para desarticulação do quadril. A gente fez um cesto pélvico, gente, com um abaulado na frente, assim, ó. Porque aí ele ia ficar, como se estivesse sentado, né? Com o fêmur para frente, esse pouquinho aí para frente. Atêncio. É o seu, Luiz. É o meu celular. Fica conectado no HDMI, né? Aí passa som também. Seguinte. Evolução Ele ia tecnológica. ficar sentado com um pouquinho de fêmur para frente. E aí na frente do encaixe a gente fez um abaulado para poder aliviar a pressão. Mas não funcionou. Ele não suportava colocar aquele trem, doía muito, porque fazia pressão na pontinha aqui, ó. Fim das contas. Ninguém vai abrir esse senhor que já era um vozinho, quase morreu durante a quimioterapia, já uma saúde muito prejudicada. Ninguém vai arriscar abrir ali para desarticular o quadril. Não vai. Então o que acontece? Ele ficou na muleta mesmo. Até quando eu tive contato, ficou na muleta. Não tem como colocar a prótese ali. Agora, esse aqui é o contrário. Vocês conseguem entender isso aí, gente? Aqui nós temos uma desarticulação do quadril, certo? Isso aqui é uma radiografia oblíqua, mostrando aqui, ó, o acetábulo. Tá? Aqui o acetábulo visto por uma visão nesse sentido aqui, assim, ó, oblíquo, não é de frente na pélvica, é oblíquo, assim. Vocês estão vendo ali, ó, a conchinha de cá, a conchinha do acetábulo, assim. Beleza? Só que, se tivesse um pouco mais escura a sala, vocês iam ver aqui uma sombra de partes moles aqui, ó. Deixa eu desenhar. Que ela está bem aqui, ó. Dá pra ver. E aí, quando você olha para essa pessoa, que você vai examinar o paciente, você vê um coto. Aí você pensa, bom, é uma transfemoral no terço proximal. A gente começa a pensar em qual encaixe vai ficar melhor. Só que quando você vai examinar, você percebe que é uma massa mole. É uma massa mole sem sustentação, sem nada por dentro ali. Não tem osso aqui, ó. É um coto só de massa, só de tecidos moles. O cirurgião, sei lá, que passou na cabeça dele, ele construiu um coto com as partes moles que sobraram ali. Ele esculpiu um coto, dando um trabalho estranho, inútil, sem osso. E aí não dá para colocar Essa será a minha obra não dá de para arte. colocar uma prótese para desarticulação do quadril, porque a pessoa vai ter que sentar em cima dessa massa mole aqui. E aí fica desconfortável, fica um trem meio, né, aquele volume assim, de um lado só. Nossa, mas tem uns bets que é ruim, velho. Não, mas é só trocar. Às vezes eles confundiram, era pra ter feito isso com o Só que outro. como essa pessoa aqui era uma moça bem jovem, devia ter dado seus 30, 32 anos, aí foi feita uma cirurgia para tirar esse excesso de partes moles aqui, e aí colocou o próximo, ficou bom. Eu confundi O último caso de hoje, né? O velhinho, ela tava na mesma mesa de cirurgia. É esse aí, ó. Essa pessoa aqui, ela tinha uma amputação congênita. Observem como a tíbia dela era mal formada. E aí ela sofreu uma amputação mesmo, uma amputação cirúrgica. Quando criança, ela tinha 3 anos quando ela sofreu essa amputação. Mas aí, o cara teve uma infeliz ideia de deixar um toquinho de tíbia. Só o platô tibial que sobrou ali, ó. E aí, pro azar dela, ainda teve crescimento de espícula óssea. Aqui nessa época, ela estava com 36 anos. Essa radiografia aqui, ela estou com 3. Nunca usou prótese. Só que aí, não dá para colocar uma prótese transtibial. Primeiro porque o corpo é muito curtinho, a gente vai ver depois que não dá. Tem que ter um comprimento mínimo. E quando, na amputação transtibial, se só der para sobrar, se for sobrar só um toquinho desse aqui, é melhor desarticular o joelho. Porque senão, não tem opção de prótese. Não tem uma prótese transtibial que dá certo num corpo curtinho desse. E a prótese para desarticulação do joelho tem descarga distal de peso. Não dá para colocar aqui também. E aí o que a gente fez é convencê-la a desarticular o joelho. Ela aceitou de primeira, desarticulou o joelho e aí hoje está caminhando massa com prótese, super feliz e contente. Mas essa aí tem até desculpa, né? O médico era antigo, às vezes ele tinha uma ideia diferente de visão e tudo mais. Hoje, na minha experiência lá, né,
Eu fiquei 20 e alguma coisa anos na clínica de amputados do treino. No começo, a gente pegava essas aberrações com alguma frequência. E agora, de uns anos para cá, é muito raro chegar umas palhaçadas dessa lá pra mim, sabe? Tudo bem, né? Mas não tem algum fator que existe prevalência de amputação do membro esquerdo? Porque assim, todos que você mostrou, acho que não Ô, Julinho, é 100%. eu mandei aqueles vídeos lá, aí falou que era pra colocar vídeo no trabalho. Aí só que eu não entendi, era pra baixar ou colocar pela internet? Era da esquerda, mas assim, eu não consigo encontrar uma questão. Talvez quando o cara vê que vai bater, o cara tá vindo lá, né? Ele tenta tirar pra cá, né? E a perna esquerda que se exposta. Essa foi uma possibilidade que surgiu. Ó, vou devolver a prova pra você, tá? Misericórdia. Devolve, pessoal, já. Vocês sabem, essa prova pertence a vocês. Eu preciso devolver, eu não posso guardar pra minha coração. Eu posso escolher a nota? Não. Amanda, Mas a prova não é minha. pessoas que atribuem nota sou eu. Sem transferir. Oh, no! Tira, pessoal. Vamos ver. Júlia Maria Teodoro Lopes. Luiz Miguel. Papo, mais. O trem tá de trás pra frente, velho. O Luiz foi um dos últimos a sair. Maria Eduarda. Jordana. E o Luizão deu certo. Favela no ensino. Não sei por onde. Maior também. Falido. Professor, só uma perguntinha, quanto que valia? 10. 10? Isabel. Isso aí. Filha da puta. Quanto é que valia? Tirou 9. Inayara. Sofia. Acho que não. Samir. Só tô entregando. Pode pegar pra ele? Beatriz. Ele veio. Ele tá no meio. Hanna. Montana. Heloísa. Luan. Verão. Júlia. Tá de trás pra frente mesmo. Vinícius, né? Foi os primeiros a pegar. Camille. Vai ser o último. Foi o seu penúltimo, ele vai ser o último. Ele foi o Lara. primeiro. Não, você deu primeiro. Foi o seu. Não, alguém sabe o Laura. Alguém sabe o primeiro. Ele segurando na prova dele. Vinícius. Eu. Guilherme. Emanuela. Arthur. Nossa, todas as questões que eu marquei na frente, que eu fiquei no vídeo duas alternativas, eu marquei errado. Está marcado na frente de baixo. 8. Henrique. Pra quem não sabia da Eu prova, também. Você não estava nem sabendo da prova, você viu o susto? eu cheguei a descobrir que. Oi. Como é, Luiz? Aí, bravo, né? Eu cheguei aqui, nós lá na aula raiz dos meninos, não tem prova hoje. Por quê? As próximas já estão previstas lá. Não, a próxima eu tô Só dá fazendo. uma olhada. Agora vai gastar, professor. A próxima é quando? Só pra... Garantia Nossa, esse nenhum. susto de novo. Garantia nenhum. A próxima é semana que vem, é, professor? Ô, gente, não sei se vocês perceberam, mas eu tomei o cuidado de ser assim, bem atento ao conteúdo que a gente discutiu. Tem questão aí que tem até a frase que está escrita no slide e está escrita na questão. Algumas questões que pareciam complicadas, por exemplo, eu esperava que quando vocês lessem lá, segundo a resolução, você ia pensar assim, resolução, cara. Resolução, pessoal, aí você me mata. Mas se você ler com atenção, é tudo muito óbvio. Muito óbvio. Então eu tomei esse cuidado. Era tão óbvio que eu achei que era pegadinha. Eu dei a oportunidade que vocês fizessem uma nota melhor agora, né, João?
porque tem pouco conteúdo e tal. O negócio ficou bom. Vou comentar com vocês. 65, a melhor nota. Mas antes eu preciso. Eu já estudei bem. 65 estudos. Deus ouça sua voz. Se for igual a outra lá, 50 em todas, aí não, né? Não, o último foi 50, né? Foi 20. Então, assim, foram questões cuidadosamente elaboradas dentro do que a gente discutiu. Com muito amor e carinho, né, professor? Sempre, né? Caralho, é cortei onde? Nossa, eu já comi uma feijoada monstruosa no almoço. Eu tô aqui falando e sentindo, sabe, tipo um termômetro, assim. Voltando no esôfago, assim, sabe? É a feijoada que fizemos ontem, né? Sobrou um monte, aí hoje no almoço. Nesse calor, hein, professor? Bom demais. Eu comeria isso todo dia. Feijoada totalmente. Amanda. Arthur. Eu. Beatriz. Luane. Heloísa. Emanuel. Guilherme. Hanna. Henrique. Inayá. Isabel. Jefferson. Jordana. Júlia Maria Pereira Teodoro. Júlia Ferreira. Presente. Lara. Laura. Luan. Luiz Miguel. Presente. Maria Eduarda. Nínive. Samir. Samir. Não ganhou? Sofia. Thalita. Família. E Vinícius. Eu. Tem alguém que respondeu? Não, né? Salve. Vocês estão acompanhando suas frequências lá no... De vez em quando?